Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Neste vídeo nós vamos falar sobre família e alcoolismo. Por que certas famílias têm esse desafio de pessoas que são viciadas no álcool, têm os desafios das discussões, das brigas e a tentativa de melhoramento ali dentro daquele círculo, daquele grupo. Por que isso ocorre nas encarnações? Vamos falar sobre isso? Bem, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Você que está chegando agora, se você gostar do vídeo depois de assistir, curta o vídeo e você pode se inscrever no canal também para sempre receber as notificações, estar sempre ciente dos vídeos novos. Bem, vamos direto ao assunto que é falar sobre família e alcoolismo. Essa pergunta, eu trouxe de uma pergunta feita na internet por um dos participantes do canal, por uma das participantes, e ela estava muito preocupada, Por que existe o sofrimento quando existe uma pessoa que é alcoólatra na família e ela imprime esse sofrimento nas outras pessoas que estão ali participando na encarnação, e esse alcoolismo ele gera diversos tipos de fatores como a ausência de pai, de mãe, devido a todas essas problemáticas. Bem, primeiro eu quero dizer para vocês que não existe história igual, tá? Podem até ter correlações, mas cada círculo familiar tem um padrão vibratório, uma história de vivência, de encarnações passadas. Cada pessoa que reencarna, ela também tem o seu padrão vibratório e tem as vivências passadas, Todos nós, quando nós reencarnamos, nós não escolhemos coisas que são, como é que eu vou dizer para você, que são ruins para a nossa vida. Nós não fazemos esse tipo de escolha. Eu vou ser, por exemplo, alcoólatra, vou ser viciado em crack, vou ser criminoso, vou ser ladrão, assaltante. Ninguém escolhe esse tipo de coisa. Essas coisas são tendências trazidas das nossas vidas passadas, é a nossa personalidade. É quem nós fomos na outra vida passada, São as nossas tendências e nós trazemos isso para cá e exercitamos, continuamos a exercitar essas nossas más tendências. Então vejam que nós não viemos santos, Nenhum de nós vem santo para cá, desembarca aqui, digamos assim, puro e fica oprimido com o problema das outras pessoas. Mas vejam, nós temos círculos familiares para se encarnar, para nós encarnarmos. E ali neste círculo nós temos amigos, primos, tios que revezam os papéis, Porque a mãe desta encarnação não é a mesma mãe que nós tivemos em outra. Possivelmente pode até ser, mas não é uma obrigação reencarnatória. Mesma coisa pai e tudo bem. Você hoje que é filha pode ter sido mãe dos seus pais em outra encarnação. Vejam, então os papéis podem sim se inverter. Por que existem esses tipos de desafios específicos? Bem, vamos dar um exemplo prático, mas isso não significa que é exatamente isso com todas as pessoas. Como eu falei, existem círculos diferentes de encarnações, com problemáticas diferentes e cada pessoa tem o seu desafio. Mas vamos dar um exemplo bem prático que qualquer pessoa poderia imaginar na encarnação. Por exemplo, você encarnou menina, filha em um casal e o pai tem o problema do vício do alcoolismo, E aí ele é alcoólatra, ele tem uma série de problemáticas, E acaba trazendo isso para todo o círculo da família, os problemas dele do alcoolismo, acaba afetando, sendo pai ausente, por sua vez a mãe se prejudicando, tornando-se ausente, porque aí foca a sua preocupação toda no alcoolismo do pai, e a filha acaba ficando de lado e sofrendo com tudo isso. O que poderia ser? Por exemplo, é um exemplo, não quer dizer que é. Pode ter ocorrido que esta mesma filha tenha sido alcoólatra em outra vida. É uma possibilidade, não estou dizendo que é em todos os casos. Pode ter sido que ela tenha sido alcoólatra. E aí ela aprendeu, ela viu, ela vivenciou todos os males do alcoolismo. E agora ela vem nesta encarnação e ela tem que vivenciar,
vivenciar esses males para que ela tenha maior compreensão da problemática do alcoolismo, de como é difícil você ter consigo uma pessoa que tem esse tipo de vício. Então veja, não olhe pelo lado do castigo. Algumas pessoas vão dizer assim, então é um castigo, você foi alcoólatra, aí você vai ter que sofrer agora nas mãos de pessoas alcoólatras para aprender. Não é questão de ter que sofrer para aprender, é questão de você ter uma experiência para aprender. O sofrimento é uma consequência, mas pode ser sofrimento ou não. Depende da escolha e do caminho que nós tomamos, nosso modo de pensar. O que mais pode ser além disso? Por exemplo, no mesmo caso da filha, encarnou, pai e mãe, o pai é alcoólatra. Né? Pode ocorrer que esta pessoa, esta filha, tenha sido um espírito que se destacou um pouco mais na outra encarnação, se melhorou. Né? Está numa condição de entendimento, de inteligência um pouco melhor que em outra vida. Sabendo que aqueles pais que podem ter sido irmãos, podem ter sido os próprios pais, podem ter sido seus filhos, sabendo que eles vão ter esse problema, principalmente aquele que vai encarnar como pai, ela pode optar por encarnar novamente naquela família como filha para ajudar o pai a vencer o alcoolismo, a mãe vencer as dificuldades junto ao pai. É uma opção que muitos filhos fazem, né? Encarnar ali para tentar auxiliar, dar um suporte para o pai e para a mãe. Talvez alguns digam assim, Anderson, mas não é para ser o contrário? O pai e a mãe dão o suporte para o filho? Também. Mas como eu falei, as histórias não são iguais, as questões não são iguais. Então existem muitos casos diferenciados, tá? Então eu dei 2 exemplos, tá? Vou dar um exemplo particular. O meu pai já é falecido, né? O meu pai, quando vivo, ele tinha o problema do alcoolismo. Ele bebia muito. Graças a Deus ele não era uma pessoa de nos agredir, né? de fazer esse tipo de coisa, né? Mas nós sofríamos muito com o distanciamento, com a desconfiança, porque aí a pessoa bebe, né? Tem diversos tipos de comportamentos aleatórios, né? Ficava muito ausente do lar, muito ausente dos filhos, né? Então, o que ocorria, né? Com aquela ausência ali? É claro que eu, quando era criança, eu sentia, sofria quando meu pai e minha mãe discutiam, meu pai chegava bêbado, né? Minha mãe discutia com ele e tudo mais, e eu, como criança, eu ficava oprimido, eu ficava ouvindo aquilo, me entristecia, chorava, né? Quando eu cresci, eu desenvolvi certa revolta, né? Por ele ter sido uma pessoa assim, por ter me privado de diversas situações, do carinho que ele poderia ter dado como pai, da dificuldade que ele imprimiu na nossa vivência, que não precisava ser daquela forma, não haveria necessidade de ser daquela forma, mas como ele era uma pessoa que gostava muito dos prazeres da carne, da bebida, de toda aquela vivência, né, que aquilo oferecia para ele, né, aquela vida boêmia, então, com o tempo, eu me magoei muito, né? Mas depois de um período, me aprofundando mais na doutrina espírita, na vivência com os espíritos, com sofredores, observando os casos das outras pessoas, eu pensei, poxa, peraí, se ele tem uma dificuldade e eu tenho capacidade de observar que existe essa dificuldade, eu vou tentar fazer o que eu posso na medida do possível, ajudando, aconselhando, né? Vou ser no lar a pessoa que ora, a pessoa que faz o evangelho, né? A pessoa que está sempre dando os exemplos positivos para que aquele lá, que é o alcoólatra, que é a mãe, que é distante, eles não vão ser obrigados a fazer, mas eles vão estar assistindo o meu comportamento como exemplo. Então, eu não vou obrigá-los a mudar, eu vou exercitar um livre-arbítrio que a natureza de Deus oferece. Eu estou dando o exemplo positivo para que os outros, se quiserem, sigam. E aí Deus sabe que aquele que tinha o exemplo positivo próximo, que tinha oportunidade e não mudou, ele sabe dessa realidade, ele tem consciência dessa realidade. E a lei de ação e reação também entende muito isso, tá? Então, com o tempo, eu fui compreendendo e eu passei a amar o meu pai do jeito que ele era. Então eu entendia. E com essa situação de eu aceitar e amar ele do jeito que ele era, ele foi, de certa forma, se acalmando, né? Ele
não imprimia, digamos assim, as dificuldades do álcool no lar. Ele começou a fazer isso um pouco menos, né? E aí as questões eram mais dele. E ele acabou se prejudicando mais com o álcool, porque naturalmente o vício agia nele, né? E tanto que ele desencarnou devido às problemáticas do álcool. Bem, então o que aconteceu? Para mim, a minha questão, o meu lado de sofrimento, eu resolvi. Eu cresci, casei, né? E aí passei a conversar com ele, aconselhava, ele ouvia, mas ele tinha o vício dele que não largava, né? Então eu aprendi a aceitar e entender que cada um de nós tem dentro de si uma dificuldade. E a dificuldade que para mim é 100%, eu não, ou melhor, a dificuldade que para mim é 10% de eu suplantar, para outra pessoa pode ser 100, para outra pessoa pode ser 60. Né? Tem um grande exemplo, se eu não estou enganado, a história foi de Gandhi, né? Que uma mulher procurou o Gandhi dizendo que o filho era muito viciado em açúcar, que o filho comia açúcar o tempo todo, o que ele poderia fazer? Um conselho que ele pudesse dar para aquela criança não comer mais açúcar. Ele pediu que a mãe voltasse depois de 30 dias. A mãe não entendeu, se afastou, levou a criança e ficou pensando, Gandhi, tão sábio, por que não me disse logo? Mas depois dos 30 dias ela voltou com a criança e pediu o conselho. E o Gandhi explicou para a criança as dificuldades, dos perigos, dos problemas, do excesso do açúcar. Mas depois que ele explicou tudo isso, a mãe curiosa perguntou, mas, mestre, por que você esperou 30 dias para dizer tudo isso? Ele disse, primeiro, eu fiquei 30 dias sem comer açúcar, para que eu sentisse primeiro a dificuldade em mim de se privar daquilo que me dá prazer, para que depois eu pudesse explicar de forma justa, entendendo as dificuldades daquela experiência para outra pessoa, principalmente sendo uma criança. Então é uma história muito bonita para explicar que o que para uma pessoa é fácil, para outra pode ser extremamente difícil. E nós temos que compreender, tentar entender e criar subsídios, formas de desviar das problemáticas, de ter compreensão, de ajudar, às vezes não forçando, mas aconselhando, dando exemplo. Tá? Então, eu não vou dizer que é simplesmente aceitar o alcoolismo, simplesmente aceitar os vícios e tudo que vier errado. Não, não é isso. Mas é você entender com amor que existem coisas que são difíceis de se suplantar. E o exemplo, a oração, o desejo de melhoramento, usar justamente o que a doutrina espírita propõe para que se melhore vai nos auxiliar bastante. Tem um exemplo que o Rossandro Klinge deu em uma palestra dele, que eu me lembro, eu assisti essa palestra online. E ele disse que ele tinha um paciente, o Rossandro ele é psicólogo, ele tinha um paciente que se queixou para ele uma vez do pai. Meu pai é muito distante, ele só trabalha, ele não conversa comigo, ele trabalha, na verdade ele estava se queixando do passado, né? E ele disse, quando eu era criança, meu pai trabalhava a semana inteira, quando chegava no domingo ele bebia. Bebia até se entorpecer. E eu acabava não tendo meu pai para brincar, nem sequer no domingo. E aí o Rossandro perguntou, e o que seu pai fazia? Ele dizia, meu pai era estivador no porto, carregava saco nas costas, fazia vários turnos durante o dia, trabalhava de madrugada. E aí o Rossandro disse, mas você já pensou que o seu pai com uma vida tão difícil, não seria compreensível que chegasse no domingo, fosse uma forma dele extravasar todo o cansaço de turnos virados, horas extras, para poder dar o sustento para você? Não seria compreensível você olhar agora como adulto por esse lado, em vez de criar todo um bloqueio na sua vida por ter essa falta do seu pai, mas pensar no lado bom, o quanto ele trabalhou para que você pudesse estar aí hoje com formação universitária, com uma família, com posses. Né? Então vejam como existem vários aspectos a se observar. Né? Muitas vezes um vício não é só a fuga do cansaço de um trabalho, mas pode ser a fuga de traumas, a fuga de diversas situações passadas. Mas nós que temos conhecimento, as pessoas que podem compreender que aquilo está em um certo círculo e podemos tentar ajudar, nós devemos.
né? Então veja, não é uma repreensão aí para minha amiga que perguntou, fez esse tipo de pergunta, mas é uma forma de dar uma luz para a compreensão dos diversos aspectos, de não se criar um bloqueio como pessoa, como ser humano, como filha, como pessoa encarnada, criar um bloqueio para a vida, para justificar muitas vezes erros futuros devido a questões passadas na família, né? Então, vejam, muitas pessoas bebem hoje, bebem e usam outros vícios e dizem, eu faço isso porque na infância meu pai me batia, porque na infância meu pai bebia. Vejam, não é uma justificativa plausível, né? Eu bebo porque o meu pai bebia. Você deveria fazer justamente o contrário, né? Então veja, nós podemos observar vários aspectos, estudar tudo isso e tentar criar formas de compreender. Então espero ter ajudado para dar uma luz, para poder entender um pouquinho, né? Eu tenho muitas dificuldades em diversos sentidos, eu não sou o dono da verdade, nem tenho todo o conhecimento, mas espero ter colocado ideias de forma a criar ferramentas para poder auxiliar. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui nesse vídeo, que ficou um pouco mais comprido. Desejo a vocês muita paz, muita luz, muita alegria. Até o próximo vídeo de canal Aprendendo sobre Mediunidade.